Oi, gente, boa noite. Não repara que hoje eu não me arrumei e não repara na bagunça ali atrás, ó. Tem água, tem livro, uma bagunça. É que eu tô dando uma arrumadinha no meu quarto pra fazer procurando um ângulo melhor pra fazer o canal, sabe? E hoje eu não vim falar de relato, eu vim falar desse livro aqui que eu já li, mas tô relendo de novo. Que é Fantasmas, Espíritos e Aparições. Isso aconteceu com essa autora, que é a Linda Williamson. Então ela fala da diferença de espíritos, né? Tem fantasmas, espíritos e aparições. Aí ela conta relatos aqui, gente, que eu queria passar para vocês. Eu até vou ter que ler, né? Então, fantasmas e espíritos errantes. Aí ela coloca aqui que ela teve uma experiência com espíritos, né, na infância, na vida dela toda, né? Assim, um breve negócio, um breve relato que ela fala assim, como já mencionei, a maioria das pessoas usa o termo fantasmas para descrever todos os tipos de espíritos. Os médios usam tanto fantasma quanto espírito, mas nem todos usam com o mesmo sentido os dois termos. Quando dão consultas, sempre chamam de espíritos aqueles que vêm para se comunicar com alguém. Entretanto, chamam seja de fantasmas, seja de espíritos errantes, os que viveu nas casas. Sei que parece um tanto confuso, e é mesmo. Já falei com dezenas de médios e não parece haver uma conclusão ou um conceito único para todos. Portanto, decidi usar minhas próprias definições já apresentadas na introdução deste livro. Somente para lembrar, fantasmas são imagens físicas ou mentais de pessoas que viveram ou morreram em um local específico. Sabe, como tem acidente de carro, essas coisas, picaria, acidente sem entender nada, entendeu? Aqueles que não têm o conhecimento espiritual, né? Já os espíritos errantes são pessoas que já morreram, mas ainda têm sentimentos exatamente como quando tinham um corpo físico. Contudo, nem sempre é fácil diferenciar os dois. Aí aqui ela fala, o que é um fantasma? Quando alguém sente uma emoção intensa, como dor, sofrimento ou medo, alguns fragmentos dessa energia podem permanecer impregnados durante anos ou até mesmo por séculos, no chão ou nas paredes do local onde o evento ocorreu. São fragmentos sem consciência própria, que não interagem com os seres vivos. Formam apenas uma espécie de concha oca, com o formato da pessoa que viveu as emoções como uma roupa velha que já não é mais usada. O verdadeiro espírito, a essência dessa pessoa, já passou para o mundo espiritual, como eu falei, né? A concha oca que fica é o que se pode chamar de fantasma, entendeu? Quer dizer, eles ficam andando, está oco, né? Porque não tem mais o espírito, ou não tem mais o corpo, né? Fica só o espírito. Os fantasmas estão normalmente associados a mortes tipo violentas ou traumáticas, pois quem morre dessa maneira provavelmente sente muito medo e sofre. Muita gente supõe impropriamente que tais fantasmas sejam espíritos errantes. Bom, aí ela fala aqui: imaginemos uma casa em que um homem tenha sido assassinado há muitos anos. Para o imóvel, e tenha morrido há muitos anos. Algum tempo depois, uma pessoa sensitiva se muda para o imóvel. Começa a sentir a presença daquele homem e chega até vê-lo algumas vezes, né? Os médios clarividentes. Com os olhos físicos ou com sua capacidade de visão interior, que é o terceiro olho. O sexto sentido aqui. O terceiro mentalmente. Conclui que o homem vive na casa e que ela é mal assombrada, mas nem sempre é o caso. Esse sensitivo pode estar captando simplesmente o fantasma, ou seja, a imagem do homem que morreu ali.
Eu já morei numa casa, mais ou menos o que? Eu tinha uns 22 anos ainda. Não, menos, tinha menos, né? Uns 18. E essa casa, gente, eu confesso, minha família tá de prova, que tá vendo esse vídeo também. Essa casa acontecia de tudo, sabe? E eu sentia muita coisa lá, muita coisa me perturbava naquele local. Uma vez eu fui deitar, dormir, mas só que no meu travesseiro eu ouvia nitidamente um monte de pessoas falando, sabe? Como se tivesse... Sabe? Aí eu peguei o travesseiro e joguei longe, sabe? Mas fiquei naquela época, mas só que naquela época eu ainda não estava indo sempre no espiritismo e também não sabia muito da minha mediunidade. Então, para mim aquilo era muito estranho. Mas depois, quando a gente foi, eu li o livro nosso lá, tudo, aí eu comecei a entender. Mas aquela casa dava medo, porque o clima era muito pesado. E eu acredito que até hoje, lá agora é um escritório. Eu fico imaginando, será que as pessoas limparam o local? Sei lá, eu passo assim em frente, eu não gosto. Não gosto daquele lugar. Qualquer pessoa que tenha morado antes na casa e sentido emoções muito fortes são necessariamente as da morte. Mas depressão ou alguma doença muito grave também pode ter deixado no local um tipo de fantasma. Até sentimentos como alegria e felicidade. Pode deixar marcas no ambiente, caso a pessoa tenha personalidade muito forte. Nesses casos, a casa parece ficar assombrada, ou melhor, impregnada com uma áurea de alegria, ou o contrário. Como médium, não posso considerar esse tipo de fantasma uma pessoa. Seu formato é unidimensional, como o de uma projeção em uma tela de cinema, muito diferente de um corpo humano real. Nem sequer tento falar com ele, pois sei que não tem capacidade de comunicação. É muito difícil, eles não se comunicam. Fantasmas não se comunicam, eles ficam muito vivendo ainda aquela vida deles passadas. Ficam ligados, estão ligados ainda. Então, é bem difícil, né? Os fantasmas podem ser removidos do local em que estão, como eu explicarei mais adiante. Ela ainda explica como tirar um fantasma da sua casa. A menos, porém, que assustem ou incomodem os moradores de uma casa. Podem ser simplesmente ignorados. Ué, você vai morar numa casa sabendo que tem fantasma, você consegue ignorar? Tipo, essa casa é linda, maravilhosa, tem um fantasma aqui. Ignora, faz de conta que não existe. Não é? Pois não causa mal algum. Com o tempo, a energia que os criou se dissipa e eles vão se tornando cada vez mais opacos e translúcidos, até que desaparece totalmente. Quer dizer, nesse caso é assim, ele não causa medo a quem está morando ali, a pessoa que não tem medo, a pessoa que não tem medo mesmo. Então ela, tipo, acaba se acostumando e o fantasma vê que não consegue assustar ela. Eu vou embora daqui, não consigo assustar ninguém, eu vou embora daqui. Entendeu? Eu tô brincando, gente, mas é sério as coisas. Então, gente, esse livro, eu gostaria muito se vocês pudessem comprar. Tem sebo também, sabe? Sebo. E esse aqui eu comprei no sebo, sabe? E é bem interessante, sabe? É pra gente. Eu não sei porque, pra mim parece ao contrário, né? Vocês estão vendo a capa direito? Fantasmas, espíritos e aparições. Saiba quais as diferenças entre eles. Da autora Linda Williamson. Acho que eu vou pôr a venda no bazar se alguém estiver interessado. Porque eu já li ele já mais de 3 vezes. Então, gente, aí tem umas aqui que eu marquei também, que é um assunto, porque como eu tô falando de espírito, é bom saber a diferença também, né? Porque, tem o Poltergeist, se alguém já ouviu falar. Poltergeist, quem já assistiu ao Poltergeist, realmente existe o Poltergeist. Então, o Poltergeist já é diferente do fantasma, né? Poltergeists e crianças tem uma ligação. Crianças são uma fonte comum de energia, mas já se observou que a atividade poltergeist tende a ser mais forte em locais onde elas estão entrando na puberdade.
partir mais ou menos dos 11 anos, sabe? Para a adolescência, é aquela, é aquela fase que já começa, sabe? Os portengastes se aproveitar da energia da criança e se manifestar na casa. Às vezes, o portengaste, no caso, explodem lâmpadas, apagam as luzes, derruba isso, quebra aquilo, entendeu? É a energia da criança que está entrando em puberdade em contato com eles. E tem como proteger também. Aqui também fala como proteger uma criança. E uma teoria dos parapsicólogos é a de que nessa idade ela gera uma grande quantidade de energia cinética inconsciente. Eu acabei de falar. Especialmente se tem dentro de si muita raiva ou ressentimentos. Então, vamos criar as crianças com amor. Especialmente, o fenômeno é muitas vezes considerado manifestações de suas emoções reprimidas. É aquela fase que elas estão com muitas informações, né? Mas elas guardam para elas. Por isso que é bom estar sempre conversando com nossos filhos, né? Você vê, quando ele está diferente, já pergunta: o que está acontecendo, filho? O que foi que houve? Né? Para ele não reprimir aquilo. Que quanto mais reprimir, mais as energias ocultas se aproveitam. Em alguns casos, a criança foi encaminhada para tratamento psicológico ou psiquiátrico e resolvido algum de seus conflitos internos. Os que eu falei, conversar. As manifestações desapareceram. Isso é visto por muitos parapsicólogos como prova de que o fenômeno é produzido apenas pela criança. Para mim, isso indica que, ao resolver algum de seus problemas psicológicos, ela não mais fornecia a energia da qual o espírito precisava. Tá vendo? Quer dizer, quando ela é curada disso, colocar tudo para fora, o espírito não consegue mais pegar a energia dessa criança. Então, eles vão embora. Aí aqui ela cita o nome de um amigo dela. Gaia afirma que a teoria da energia cinética não é suficiente para justificar tudo o que um poltergeist pode causar, assim como os médiuns. Ele acredita que as crianças podem emitir energia, mas afirma que a atividade poltergeist só ocorre quando existe uma entidade que a utiliza e manipula a criança. Ele cita até um caso do poltergeist de Enfield. O poltergeist de Enfield, se vocês assistiram a Invocação do Mal 2, é esse caso. A menina que tinha... Se você não assistiu, assista, porque era a menina que fornecia energia para o espírito, no caso, demoníaco, tá? Ela fornecia a energia delas inconscientemente e ele transformava. Então, o caso do poltergeist de Enfield é esse, é do Invocação do Mal 2. Você vê, esse livro já estava comigo bem antes do filme. Investigado em 1977, 42 anos atrás, envolvendo uma família que morava ao norte de Londres e que sofreu manifestações em sua casa durante meses. Janet é o nome da menina. Assistam, gente, quem não tiver medo. A criança, que parecia ser o centro da atividade, dizia que sentia mãos frias, empurrando-a ou jogando para fora da cama com frequência. Falava com voz de um homem adulto, dizendo coisas que mais tarde se descobriu serem verdade, como a de que tinha ficado cego e morrido sentado em uma poltrona. Era exatamente o que tinha acontecido com o dono anterior da casa, mas Janet não tinha como saber disso. Então, gente, eu não vou passar spoiler do filme, quem não assistiu, mas assista que vocês vão entender essa parte desse senhor, que ele realmente morreu na casa, e todo mundo pensava que era ele que estava passando essa energia. Ele estava realmente se alimentando da energia da menina, mas atrás desse espírito inofensivo tinha outro. Era o outro que estava puxando a energia da menina. Ele queria matar a menina, entendeu? Ele não queria só pegar a energia dela, entendeu? Eu não vou passar spoiler pra vocês, senão eu ficaria aqui horas contando sobre esse filme. Mas, então, é o Poltergeist 2, é Invocação do Mal 2, que fala dessa parte aqui. Esse livro aqui eu já tenho há 10 anos, e o Invocação do Mal, se não me engano, acho que
Foi estreado o ano passado, retrasado, se não me engano. É o caso dos Warriors, né? Da Annabelle e tudo. Então, gente, é isso que eu falo pra vocês. E tem também os espíritos malévolos, né? Espíritos malévolos são os que recusam deliberadamente a seguir a luz. Eles não vão. Você pode rezar o credo, o Salmo 91. Deus é mais, claro, mas esses aqui, eles são espíritos que, como é que eu vou dizer? São espíritos que estão na Terra. Não, quer dizer, eles não viveram como seres humanos, entendeu? Eles vivem no mundo, ou seja, demônios, tá? São os que se recusam e não querem seguir a luz. Seu objetivo é trazer problemas e destruição ao mundo e atrapalhar a vida de todos os que encontram. Quando iniciei, ela conta aqui um relato dela. Quando iniciei meu trabalho de resgate de espírito, não sabia da existência desse tipo de entidade. Um médium havia me assegurado que não existiam espíritos malévolos. Seria muito bom se isso fosse verdade. Que médium é esse? Seria muito bom se isso fosse verdade. Mas, infelizmente, era. Já disse que é difícil encontrar um espírito mal intencionado de fato. Eu mesma até hoje só deparei com 3 ou 4 casos em que força realmente negativa estava presente. E, claro, me sentia ameaçada em todos eles. O poder negativo desses espíritos me enviaram era tão intenso que precisei reunir todas as minhas forças e pedir proteção redobrada a meus guias. Qualquer médico que trabalhe com resgate de espírito deve estar consciente da existência do mal e da possibilidade de ser atacado quando menos espera. Bom, gente, eu já tive experiências assim. No caso do que eu falei no vídeo anterior, o áudio. Eles ameaçam quando você quer fazer alguma coisa boa. E quando eu falei assim, eu vou fazer esse canal e não vou só contar relatos. Eu vou também passar experiências, se vocês quiserem que eu passe experiências de alguns livros que eu tenho aqui sobre... Até vocês entenderem um pouco mais sobre o mundo espiritual, é só deixar no comentário embaixo aí que eu... Ah, Ângela, eu quero. Passa mais coisas sobre os seus livros que você tem muitos livros que falam sobre o mundo espiritual. Então, é bom a gente contar os relatos e também contar sobre eles também, né? Então, ela tem uma história aqui... Esse vídeo vai ser bom. Ela tem uma história aqui de uma menina, se não me engano é Alice o nome dela. Espera um pouquinho, gente. Ah, tem uma coisa aqui também que ela passa para profissionais da área da saúde, que são pessoas da área da saúde, né, que fala já. Até cuidadores também, que cuida de outra pessoa, ela tá mexendo com a energia daquela pessoa. A partir do momento que ela abraça aquela pessoa para mudar de lugar, para ajudar, para ficar cuidando daquela pessoa, dependendo da energia daquela pessoa, a pessoa também se sente com a energia baixa, porque ela tá tocando, no caso a áurea, né, da gente. No próximo vídeo eu vou ensinar como vocês dá para ver a áurea, tá, gente? Já aprendi essa técnica aí e nossa, é maravilhosa. Então é uma troca de áurea, dependendo da cor da áurea da pessoa, a cinza não é boa, a marrom não é boa, a preta não é boa. Se não tiver áurea, a pessoa tá morta. Então, as pessoas que são da área profissionais costumam ter uma áurea esverdeada, né? Que são curadores, curandeiros, pessoas que estão aptas a querer ajudar outras pessoas. Então, aí ela fala assim, se o seu trabalho de cura envolve contato direto, há algumas precauções que deve tomar para se proteger, não apenas dos espíritos errantes, mas também da negatividade que eventualmente emana de seus pacientes. Antes de um dia de trabalho, faça uma prece, pedindo força e proteção a Deus, às hostes de anjos e aos seus guias espirituais. Aí você visualiza sua áurea com muita luz, imagine essa luz se espalhando por toda a sala de trabalho. Feche seus canais de comunicação ao final de cada consulta. Afaste-se do paciente, literalmente ou mentalmente.
e visualize uma separação de suas áureas, para que a ligação entre vocês se encerre. Cuide bem de sua alimentação e de sua saúde. Tire férias regularmente e evite trabalhar em fins de semanas e feriados. Jamais trabalhe até o ponto em que sua energia chegue a se esgotar. Tá vendo, gente? E ela é uma médium renomada. Tenha uma vida equilibrada e procure atividades físicas que os distraiam. Mantenham contato com a natureza, fazendo passeios no campo, cuidando do jardim, ou indo às vezes à praia, que é muito bom, é um mergulhinho. Isso ajuda a manter a ligação necessária com o mundo físico, para não se sofrer influências fortuitas do espírito e para estabilizar energias. Então é isso que eu falo, gente. Não é só a energia dos espíritos que já se foram, é a energia dos vivos também, lógico. A energia dos vivos também não são boas. Uma coisa que eu aprendi também quando eu ia no centro espírita, quando uma pessoa é muito negativa, você pega a sua mão e coloca no seu umbigo, como se você estivesse fechando o umbigo. Mas disfarçadamente, né? Você não vai ficar assim, a pessoa vai ver. O que tá acontecendo, né? Não, você dá uma disfarçada, finge que tá fazendo uma massagem, sabe? E ali fica fechado. Ou se você quiser, você usa uma blusa preta, sabe? A blusa preta não é ruim, gente. Todo mundo pensa que o preto é ruim, mas não é. Se vocês não sabem, a blusa preta representa a saúde. Então, quando você põe a blusa preta aqui, acabou. Fechou. Mas se você não dá para usar uma blusa preta na área da saúde, realmente, né? Fica até estranho. Você, antes de você ir trabalhar, se você pega a fita isolante e fecha aqui, ó. Fecha o seu umbigo, sabe? Fecha bem fechadinho e você trabalha normalmente, porque é pelo umbigo que a gente canaliza as energias negativas, tá? É pelo umbigo que a gente canaliza. E quando você quiser pegar energias boas, fica descalço no jardim, descalço quem tiver jardim em casa, ou vai numa praça, na praia, ótimo, descalço. Que aí você vai absorver a energia da natureza que emana coisas boas, entendeu, gente? Então, eu tô falando com vocês e não sei se tá aparecendo pra vocês, mas tem umas luzes passando aqui na minha frente, aqui. Espero que não saia no vídeo isso, mas tá bem passando. Então, gente, é isso. Tem mais coisas aqui no livro, mas se eu for contar, vai dar um... Bom, eu vou contar o caso de Alice, que ela conta aqui, o caso da Alice, no outro vídeo que eu vou fazer, tá? Eu até faço daqui a pouquinho. É um vídeo legal, tá? É uma história legal. A gente, como eu me atrapalho, né? Mas ainda... Eu não consigo focar na luz ali. Então, eu tô olhando pra vocês, tá? Eu não tô focando a luz ali, porque depois eu não consigo nem ler, sabe? Fica como se estivesse olhando pro sol. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir de novo aquele like. Legal, se gostaram. Se não gostaram, para dar dislike. Deixa um comentário, gente. Vocês não estão deixando comentários. Eu queria muito saber a opinião de vocês. E sobre esse vídeo, eu quero saber se vocês querem saber mais sobre o mundo espiritual, porque eu tenho muitos livros aqui. Eu posso passar para vocês também. Aí eu vou tirar um dia para falar sobre relatos, histórias reais, né? Eu tenho uma já, só que hoje eu queria falar sobre esse livro, para saber se vocês também querem saber sobre isso. Se vocês querem saber sobre isso, deixa aí o comentário, o like. E quem tem meu WhatsApp, manda mensagem. Pô, gostei ou não gostei, quero saber mais, entendeu? Deixa aquele like legal e se inscreva no canal. Beijo, boa noite, paz, luz, que Deus nos proteja sempre. Amém.